capítulo 20. João, capítulo 20. João, capítulo de número 20. Versículos 29, versículo 30 e 31. Quando você for ler o Evangelho de João, tenha esses dois versículos em mente. Esses dois versículos revelam o propósito de João ao escrever o Evangelho. E, inclusive, o propósito dos sinais. Ele diz aí: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meus irmãos, Jesus fez muitos outros milagres que não estão registrados. Mas os milagres, ele cumpria um propósito de apontar quem era o Cristo. A palavra Cristo, eu já ensinei para a igreja, ela significa ungido, prometido. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa a mesma coisa de Messias, que é uma palavra hebraica. Então, o propósito dos milagres era mostrar que Jesus, o Nazareno, que nasceu em Belém, que esse Jesus era o prometido do Antigo Testamento. Era a pessoa de quem Isaías falou e os profetas falaram. Por isso, ele fazia sinais. Então, todos os sinais que nós veremos nessa jornada aí de 7 domingos, é para mostrar quem Jesus é. E para que nós possamos crer naquilo que ele é. Porque aquilo que ele é o que nós necessitamos para a nossa vida. Então, hoje eu quero começar essa série pedindo a vocês que abram suas Bíblias em João, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 12. As bodas em Caná da Galileia. O texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu sei que muitos espantam com esse detalhe aqui, mas é muito tranquilo. Mulher, que tenho eu contigo, não é nenhum desrespeito. A Bíblia diz como que Jesus respeitava e obedecia os seus pais. Mas é uma maneira dele falar que era normal e de mostrar que agora o seu ministério começava. E ele deixava agora de obedecer seu pai, sua mãe, e agora começava então o seu ministério terreno, a sua caminhada e jornada, começando com os sinais para que os outros crescem nele até ele ir para a cruz. Então agora ele deixa bem claro: mulher, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou, eu sei exatamente o momento em que eu devo começar. Maria entende isso. Alguns dos nossos dias ficam todos cheios de mimimi, mas a mãe de Jesus entende isso. Maria entende e não ralha com seu filho, pelo contrário, ela vira para os outros e diz: tudo o que ele disser, façam. É o que eles dizem. Então ela falou aos serventes, versículo 5: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Em torno de 85 litros até 100 e poucos litros. Mais ou menos isso, cada uma delas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, o sommelier. Eles o fizeram.
Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias. Meus irmãos, quero falar com vocês nessa noite uma mensagem com o título de O Vinho que Faltava. O vinho que muitas vezes nos falta. O vinho, na Bíblia, ele é sinal de bênção de Deus e sinal de alegria. Antigo Testamento, quando Deus dizia que iria abençoar o povo, um desses sinais é Deus dizendo: eu vou encher de vinho os seus lagares. Salmo também diz que o vinho é para alegrar o coração. Portanto, quando se fala de vinho, tem a ver com alegria e tem a ver com bênção de Deus. E então, ali naquele casamento em Caná da Galileia, o contexto desse casamento ali, era um contexto de alegria e comunhão que eles estavam ali servindo, vivendo. E acabar o vinho, ou não ter vinho, talvez uma coisa que mais se aproxime do nosso dia a dia é quando você chega na casa de um bom mineiro ou um bom goiano, um raiz mesmo, um mineiro raiz, um mineiro goiano, e de repente ele diz para você: olha, eu não posso te servir um café, porque acabou o café na minha casa. De certa maneira isso chega a ser uma vergonha, mas é sinal de que não tem mais aquilo que mais se usa, ou que traz alegria para uma roda de um bom papo. É isso que estava acontecendo ali naquele lugar. Eu não sei se vocês já participaram de uma festa onde a alegria acabou assim de repente. Eu me lembro de, mais ou menos no mês de março, abril, alguns anos, eu e Luciana fomos em uma festa de casamento. E o casamento era num espaço aberto. E todos festejando, rindo, e uma maravilha. E de repente o céu começa a fechar e começa a trovejar e a gente olha para longe, a chuva vem vindo e aquilo que era alegria começa a virar preocupação. De repente a noiva sabia que eu era pastor, falou: pastor, ora para nós, para Deus não mandar chuva. Falei: meu Deus, eu não tenho coragem de pedir isso para Deus, está precisando chover. E de repente aquela chuva veio e inundou aquela festa de um jeito e aquela alegria de repente transformou em uma certa desilusão, uma certa tristeza. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Acontece conosco. E eu quero te chamar para prestar atenção nesse sermão nessa noite, porque muitas vezes nós temos sede de uma alegria que termina. Às vezes a gente se alegra com algumas coisas, mas de repente essa alegria termina. Não sei o porquê, mas nós vivemos triste muitas vezes. Nós também necessitamos de direção e muitas vezes não sabemos o próximo passo que precisamos dar. Nesta festa, essas pessoas de repente ficaram sem saber o que fazer. E muitas vezes nos encontramos assim. Muitas vezes nós temos a esperança em casamento, em família, em igreja. Nós esperamos receber a alegria de muitos lugares, mas acaba que recebemos desilusão. E esse texto vai nos ajudar muito a entendermos o que nós precisamos. E aqui Jesus começa o seu ministério com o primeiro sinal. E se você observar no versículo 11, ele diz que os discípulos então creram, eles viram isso. Olha só, versículo 11, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui os seus discípulos começaram a acreditar em Jesus como quem era Jesus de fato.
E esse Jesus que aqui transforma a água em vinho, é o Jesus que no capítulo 15 de João diz: eu sou a videira. Eu sou aquele de onde sai o fruto da igreja. É esse Jesus que mais à frente vai derramar o seu sangue e vai, antes disso, ele institui a ceia dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Eu me lembro de uma vez ver uma reportagem de um escritor chamado Paulo Coelho. Um bom escritor. Até li alguns livros dele. E uma reportagem lá, ele escreve um artigo lá que ele escreve, ele diz que Jesus era um bom vivant. E cita essa passagem dele transformar água em vinho. Mas esse bom vivant que diz ser, Paulo Coelho diz ser, esse bom vivant foi quem no final de tudo, depois de transformar água em vinho, dá o seu sangue na cruz, para que você e eu pudéssemos sermos perdoados. E oferece o seu sangue como nova aliança para nós podermos alimentar dele todos os dias. Meus irmãos, e quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver alguns sinais que vai nos ajudar a entender que Jesus transforma a falta humana na abundância da nova aliança. Jesus transforma as faltas humanas na abundância da nova aliança. E seguindo os sinais desse texto, nós podemos ver isso. O primeiro sinal é a alegria humana é limitada. Do versículo 1 ao versículo 3. A alegria humana é limitada. Faltou vinho. Versículo 3 diz isso. A festa humana, por melhor que seja, meus irmãos, ela é falha. As forças acabam, os recursos minguam, as estratégias falham. E de repente, quando nós sorrimos, por um clique, nós já estamos chorando. Porque nós somos falhos, tudo que nós temos é finito. E nós precisamos entender isso. Portanto, acredite que não é o seu casamento, não é o seu cônjuge que vai trazer a verdadeira alegria para você. Não são os seus recursos financeiros ou o que você é que vai trazer felicidade para você. Não é a sua realização pessoal, profissional, não é nada disso que vai trazer felicidade para você. Porque você pode estar indo bem em tudo isso, mas Deus pode com um clique tirar tudo de você. Eles estavam indo bem. Mas, de repente, o vinho acabou e a tristeza chegou, a vergonha chegou naquela casa. É interessante que as talhas de pedra que ali estavam, as talhas que eles usavam para fazer as purificações, elas simbolizam a antiga aliança. E na antiga aliança nós vemos que os rituais eles não podiam produzir vida. Então eles apontavam para algo maior. As talhas eram apenas instrumentos, elas mesmas não poderiam dar o vinho. Elas não poderiam dar vinho. Elas necessitavam de alguém que fosse maior. E a falta ali do vinho expõe a nossa condição, porque somos incapazes de sustentar a alegria que muitas vezes até começamos a produzir, mas não conseguimos sustentar. Por isso que nós nos frustramos. Não existe nada nesse mundo que vai trazer uma alegria plena. Pelo contrário, você pode se alegrar com muitas coisas, mas logo essa alegria vai ser tirada de você, porque se nós colocarmos a nossa expectativa em coisas finitas, nós vamos nos frustrar. Nós precisamos de algo que produza aquilo que necessitamos. Eu me lembro que de uma vez eu estava pescando e tirando foto, filmando, estava bom a pescaria, e eu ansioso para a hora que eu pegasse um peixe ali, tirar uma foto do peixe. E de repente, quando eu olho para o celular, tinha 5% de bateria. Eu não sei vocês, mas não sei, se tem uma coisa que causa extrema ansiedade, é 1% de bateria no celular, né? Quando você não tem uma fonte de carregamento. Falei, não, tranquilo, vou pegar aqui a fonte aquele power bank, de energia lá e coloco. De repente, eu olhei na mochila, tinha esquecido no carro. E eu já tinha descido umas 2 horas no Rio, Falei, agora é economizar a bateria,
Coloca lá no modo econômico, mas na hora que eu mais precisei do telefone, por mais que eu economizasse, não tinha de onde eu agora carregar aquele telefone. Por que eu estou falando isso? Porque assim são as nossas expectativas, meus irmãos. Nós, muitas vezes, podemos ter algo que nos alegra, mas quando essa fonte esgota, ela acaba. Nós não podemos produzir mais. Nós precisamos ir na fonte. E a fonte da alegria é Cristo Jesus. Ele é a fonte de toda alegria. Meus irmãos, muitos têm celebrado com copos cheios, mas corações vazios. Porque celebram com coisas finitas e não com Cristo Jesus. Mas quando a festa humana termina, é aí que a graça de Deus começa. Quando nós entendemos que a nossa festa com coisas humanas não passa de desilusão, é aí que nós começamos a olhar para Cristo Jesus e ver a graça de Cristo Jesus. E a falta que nós temos, ou a falta que somos, ela revela quem Jesus é. É na escassez, é na falta, é na tristeza, é na angústia, é na vergonha que nós olhamos para Cristo e vemos quem Ele é, e é aí que nós satisfazemos o nosso desejo, a nossa vontade. Eu pergunto a você nessa noite, onde o vinho está acabando na sua vida? No seu casamento? No seu trabalho? Talvez aquilo que era alegria antes tem se tornado vergonha, tem se tornado tristeza, tem se tornado angústia. Em qual área da sua vida que o vinho acabou ou tem acabado? E o que fazer quando a vergonha da falta se aproxima? Você se esconde? Você finge? Você foge? Ou você se joga aos pés do Senhor, clamando a Ele, Senhor, me ajuda, porque o Senhor é a fonte de tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que eu preciso. Meus irmãos, eu quero te incentivar nessa noite a identificar onde o vinho tem acabado na sua casa. Qual área da sua vida que está faltando esse vinho? E te encorajar a nomear a sua falta diante de Deus essa semana. Coloque isso em oração. Faça um compromisso de orar todos os dias, levando a Deus aquilo que mais te angustia, que tem te causado tristeza. Te encorajo também a compartilhar isso com algum irmão para te ajudar. A Bíblia nos ensina que quando nós caminhamos junto, quando nós pedimos conselho, quando nós confessamos as nossas falhas, as nossas faltas a alguém para caminhar conosco, isso é bênção de Deus. Então procure alguém, um crente mais maduro talvez que você, ou algum homem ou mulher de oração para caminhar com você. Mas leve a sua vergonha, leve a sua falta, leve a sua tristeza, leve o que for diante do Senhor. E também, meus irmãos, revise as suas fontes de alegria. Por que você tem ficado tão triste? É porque as coisas terrenas que você deseja estão muito distantes? É porque você gostaria de ser de um jeito, mas você não consegue ser assim? É porque você olha para o passado e isso te magoa porque você desejava que fosse tudo diferente e não tem como ser mais mudado? Revise as suas fontes de alegria e canalize agora para o Senhor, porque Ele é a fonte da nossa verdadeira alegria. Mas um segundo sinal aqui, meus irmãos, que mostra a nossa fraqueza e a abundância em Cristo Jesus, da nova aliança, é que a obediência precede a glória. Grave isso. A obediência precede a glória. Maria orienta os discípulos, fazei tudo o que ele disser. Antes do milagre, há a disposição da obediência. Enchei as talhas, eles foram e encheram até em cima. Uma obediência completa, não parcial. Fizeram exatamente
como Jesus havia dito para eles fazerem. Como Maria havia orientado e que Jesus havia dito. E só depois deles cumprirem tudo que Jesus havia dito a eles, encherem as talhas e depois tirar e levar ao mestre-sala, só depois deles cumprirem tudo que Jesus havia dito, é que eles puderam então presenciar um sinal, um milagre diante dos seus olhos. Meus irmãos, a teologia que nós cremos, a teologia reformada, a graça soberana, ela desperta a fé obediente. Nós cremos que a obediência não compra o milagre, mas é o caminho por onde Deus manifesta a sua glória nos meios ordinários. Ele manifesta a sua glória através da nossa fé obediente, quando nós colocamos em prática aquilo que aprendemos. A obediência é o corredor por onde a glória de Deus passa. Mas nós precisamos obedecer. Quantas vezes nós queremos ver o milagre de Deus na nossa vida, o milagre de Deus na nossa casa, o milagre de Deus na nossa igreja, mas nós não estamos dispostos a obedecer o que Ele nos diz. A palavra de Deus diz: orai sem cessar, mas nós passamos muito tempo sem orar. A palavra de Deus nos ensina a não deixarmos de congregar. Hebreus nos diz isso, mas nós deixamos de congregar. Nós sabemos que precisamos conversar com Deus, ouvir a sua voz o tempo todo. Nós precisamos ler a Bíblia, mas precisamos preferimos, melhor dizendo, passar a timeline do nosso telefone para cima e para baixo. Mas nós queremos ver o milagre de Deus na minha vida e dizer: Senhor, faça um milagre em mim. Pois eu digo a vocês e reafirmo que a obediência precede a glória, meus irmãos. Você quer ver o milagre de Deus neste lugar? Você quer ver o milagre de Deus na sua vida? Comece pela obediência. Você, marido, ame a sua esposa. Viva a vida comum do lar. Faça aquilo que o Senhor diz para você fazer. Você, esposa, lembre-se disso. O seu marido se entrega por você, se entregue a Ele, para que Ele possa te amar. Auxilie-o, ore por Ele, esteja com Ele. Filhos, honrem e obedeçam os pais. Vamos orar uns pelos outros. Fazer do Senhor tudo na nossa vida, buscar o Senhor constantemente. Meus irmãos, a maior parte do nosso sofrimento e das nossas desilusões de não ver as bênçãos de Deus na nossa vida é porque estamos distantes dele. Muitas vezes até frequentamos a igreja, mas não temos vida devocional e verdadeira com o Senhor. A obediência precede a glória. Precede a glória. Um culto simples, palavra, oração, sacramentos, que nós vamos fazer agora há pouco a ceia. Isso pode até parecer água, coisa simples, mas pela promessa de Cristo, nesses meios ordinários, palavra, oração, sacramento, o Espírito Santo serve o vinho da graça para alimentar a nossa vida. É isso que iremos fazer agora há pouco, nos alimentando do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Parece simples, mas é na obediência que as coisas simples se tornam grandiosas na nossa vida. E então nós enxergamos a glória de Deus. Quais ordens claras de Jesus você tem adiado? Quais ordens claras de Jesus você tem evitado e deixado para depois? É um perdão não concedido? É uma vida constante de oração, de leitura bíblica? É um amar o seu irmão, ou até mesmo o seu inimigo? Quais ordens de Jesus você tem deixado para depois? Em que área você precisa encher as talhas até em cima, para que você possa
ver o resultado e se alimentar do bom vinho que alegra o nosso coração. Eu te incentivo a praticar essa semana 3 atos ordinários, tranquilos, simples, para de repente resolver isso. Leia João 2 e João 15, todos os dias dessa semana, na perspectiva que você está ouvindo aqui hoje. Leia todos os dias, pedindo a Deus obediência. João 15 vai dizer que Jesus vai dizer, eu sou a videira. Sem mim, nada vocês podem fazer. Mas estando nele, vocês podem obedecer e vocês podem fazer tudo. Leia todos os dias. Inclusive vocês, pais, pratiquem isso com seus filhos aí que estão pintando o desenho e tem as perguntas lá atrás, pratique isso com eles. Uma outra coisa, oração. Apresente a sua falta. Peça direção para um próximo passo correto, confiando em Cristo Jesus. E uma outra coisa que é importante nós desenvolvermos no nosso meio é a comunhão. Então, sirva alguém discretamente, como os servos que levaram o vinho até o mestre-sala. Procure ler a palavra, confessar os seus pecados e manter comunhão com alguém servindo. Se você for casado, procure fazer isso com o seu cônjuge, os seus filhos. Você filho com os seus pais. Ou você solteiro com alguém aí da mocidade, os jovens, os adolescentes, as crianças. Enfim, mas procure servir. Lembre-se, a obediência precede a glória. Você quer ver a glória de Deus na sua vida, meu irmão? Obedeça. É assim que nós vamos ver. Mas o terceiro e último sinal é que Cristo é a fonte verdadeira da verdadeira alegria. Cristo é a fonte da verdadeira alegria. O mestre-sala, ele se espanta, porque o melhor foi guardado para o final. Jesus aqui, ele não mascara a falta. Não, vamos colocar água no vinho, o povo já está meio bêbado mesmo. De repente o vinho dá mais tempo, né? Aquela ideia de quando alguém vem na nossa casa e de repente fala, vai mais 4 pessoas, tem problema não, a gente aumenta a água do feijão. A gente não tem essa expressão? Pode vir que nós vamos aumentar a água do feijão. Não. Jesus, ele não mascara, ele supera com excelência e abundância. Aquilo que você espera receber de alegria nas coisas que você de repente tem, no seu trabalho, nos relacionamentos, eu quero te dizer que Jesus supera com excelência e abundância. Mas nós precisamos entender que é só Ele e só nele que nós vamos encontrar isso. Jesus não traz apenas vinho, Ele traz o melhor vinho. E depois ele vai dizer que ele é o vinho que sacia a nossa vida, que traz alegria. Ele é o cálice da nossa aliança. Ele é a fonte de tudo que nós temos. Mas eu preciso buscar nele e não nas coisas que ele pode nos dar. O Evangelho, ele não mostra para nós que remenda as coisas, pelo contrário, ele inaugura uma nova vida de abundância. Aquilo que o pecado abundou, a graça superabundou, ela sobrepujou, vai muito além. E nós precisamos confiar, e esse Jesus vai fazer isso. Quem crê nisso, meus irmãos, prova hoje o que será pleno amanhã. Quem crê em Cristo Jesus, que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos, quem crer nisso, prova hoje o que será pleno amanhã. O que Jesus diz é que o melhor banquete está guardado para o final. Apocalipse 19 vai tratar disso, vai mostrar que nós vamos cear com Ele. Há um banquete que é preparado e esse é o melhor banquete. Um dia nós comeremos a ceia do Senhor juntos com Cristo Jesus, a fonte daquilo que nós necessitamos.
Mas se nós crermos nisso, nós já podemos experimentar hoje e agora. Meus irmãos, um dia eu participei de uma orquestra. Quer dizer, participei não, fui assistir, né? É porque o que eu toco bem é só galinha, porco, essas coisas, né? O violão até arranha. Eu fui assistir uma orquestra. E eu cheguei enquanto eles estavam afinando os instrumentos. Ai, é engraçado. Você vê um tanto de barulho, vira uma anarquia. Não sei como é que um consegue afinar um instrumento com o outro, afinando o outro ali. E você olha aquilo. Passado algum tempo, quando o maestro estava ali com a sua batuta na mão, e ele começa a reger aquela orquestra, a gente começava a querer chorar, o tanto que aquele negócio é lindo e maravilhoso. Meus irmãos, as talhas continuaram as mesmas. A água que Jesus colocou era a mesma água que eles bebiam. Mas nas mãos de Cristo Jesus, como quem orquestra toda a vida, a melodia se encaixa e tudo fica perfeito na nossa vida. Mas para isso ele tem que ser o maestro da minha vida. Ele tem que reger a minha vida mesmo, porque senão nós não veremos a glória dele em nada nesse mundo. Em que você tem buscado a alegria melhor? Em que você tem buscado o bom vinho, o melhor vinho? No seu sucesso profissional? Na sua performance espiritual? Porque muitos podem se gabar de ser um grande leitor da Bíblia, de dobrar os joelhos e orar o tempo inteiro. Tem gente que se gaba de ser dizimista fiel. Tem gente que se gaba de muitas coisas e se frustram, porque nada disso traz a verdadeira alegria. O bom vinho não está aí. Alguns sofrem porque não recebem reconhecimento. Fazem pelos outros, mas nunca são reconhecidos e se frustram. O bom vinho não está aí. Muitos viveram experiências, boas experiências, mas ainda assim se veem tristes. O bom vinho não está aí. O que alegra o nosso coração, o bom vinho, é Cristo Jesus. É buscá-lo, é conhecer dele, é estar com ele, é deixar que ele possa reger a nossa vida todos os dias. Como lição prática para nós, participe hoje da ceia do Senhor com o entendimento de que esse cálice é um memorial da nova aliança. Mas a alegria que Jesus promete nos dar aqui, ela é real e verdadeira e é trazida pelo Espírito Santo. Beber do cálice é beber do sangue de Cristo Jesus que ele derramou na cruz para nós, que é o verdadeiro alimento. E meus irmãos, você pode fazer isso não somente hoje, mas todos os dias, buscando o Senhor por meio da palavra dele, lida, pregada, a oração. Se dedique a isso. Faça isso o tempo todo. Eu quero concluir dizendo que mostrando quando a falta encontra Cristo Jesus. Hoje talvez o vinho tenha acabado na sua casa, no seu coração, na sua vida. Talvez você esteja perto de uma vergonha pública, ou de um silêncio pesado, ou de um próximo passo que você tem que dar e não sabe como fazer. Mas em Caná da Galileia aqui, nós aprendemos algumas coisas importantes. E eu quero recapitulá-las com você. A alegria humana é limitada, meus irmãos. Não se desespere ao perceber a falta na sua vida. Esse é o primeiro passo para ver a glória.
É quando falta na sua vida que você entende que é somente Cristo que pode suprir. Portanto, se vier a faltar na sua vida, lembre-se, esse pode ser o começo de um próximo passo certo, rumo àquele que sacia a nossa vida. Segunda coisa que nós vimos é que a obediência precede a glória. Portanto, faça tudo o que ele disser. Encha as talhas até o topo, mesmo que pareça ser simplesmente água. Muitas vezes aquilo que Cristo vai dizer para nós pode parecer não fazer sentido. Mas eu preciso crer, eu preciso acreditar. E última coisa que vimos, Cristo é a fonte da verdadeira alegria. Entenda uma coisa, meus irmãos, Ele guarda o melhor para o final. O cálice da nova aliança transborda de hoje para sempre. E nós cearemos com Ele um dia, saciando toda a nossa vida. Quando o vinho falta, meus irmãos, Cristo começa. Encha as talhas. Jesus manda fazer isso hoje. E lembre-se que o melhor está por vir. Mas nós podemos começar a desfrutar disso hoje, agora mesmo e para todo sempre. Traga sua falta a Cristo em oração. Dê um passo de obediência essa semana. Sente-se à mesa da graça em Cristo Jesus. Em Cristo a vergonha dá lugar, a alegria e a festa recomeça. E a partir de hoje, a nossa festa seja em Cristo Jesus e não em outra coisa. Quero chamar a equipe novamente aqui à frente.